Você já percebeu que alguns ministérios infantis parecem florescer ano após ano, enquanto outros vivem apagando incêndios, perdendo voluntários e lutando apenas para sobreviver? Na maioria das vezes, isso não acontece por falta de amor pelas crianças. Também não acontece por falta de recursos, tecnologias ou materiais bonitos. Muitas vezes o problema está em erros silenciosos que vão se acumulando durante o ano e enfraquece o ministério pouco a pouco. E antes de continuar, eu preciso fazer uma observação importante. Não existe um estudo científico que tenha definido exatamente os erros fatais do Ministério Infantil, mas existem desafios que aparecem repetidamente em pesquisas, em relatos de líderes e na experiência prática da igreja dos mais diversos tamanhos. Oi, eu sou a Roseli Silva, criadora deste canal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu quero conversar com você sobre 10 fatores que mais prejudicam a eficácia e a continuidade do Ministério Infantil. Talvez alguns deles estejam presentes na sua realidade aí. Talvez outros tenham feito parte do seu passado. E talvez esse vídeo seja justamente o empurrão que falta para fortalecer esse ministério tão precioso. Então vamos começar. O primeiro fator é tratar o ministério infantil como uma simples sala para ocupar as crianças enquanto os adultos participam do culto. Esse talvez seja o erro mais perigoso de todos, quando a igreja enxerga o ministério infantil apenas como um lugar para entreter crianças durante uma hora. Automaticamente a prioridade deixa de ser discipular e passa a ser apenas o comportamento e o entretenimento. As pessoas deixam de se questionar se as crianças de fato estão aprendendo sobre Jesus e passam a se contentar se as crianças simplesmente ficam quietas. Mas Jesus nunca tratou as crianças como cidadãos de segunda categoria no reino de Deus. As crianças não são a igreja do futuro, elas são igreja hoje. O ministério infantil não existe para tomar conta das crianças. Ele existe para apresentar Cristo às crianças de maneira intencional e apropriada para cada idade. O segundo fator é a falta de treinamento dos professores e voluntários. Boa vontade é maravilhosa, mas boa vontade sozinha não prepara ninguém para ensinar crianças. Muitas vezes encontramos pessoas apaixonadas por Jesus, mas que nunca aprenderam sobre desenvolvimento infantil, didática, disciplina positiva, comunicação com criança ou planejamento de aula. E isso gera frustração dos dois lados. O professor sente que não consegue conduzir a turma e as crianças perdem o interesse. E o ministério começa a parecer mais difícil do que ele realmente é. Capacitar pessoas não é luxo, é um investimento. Quanto mais preparado está o professor, mais seguro se torna a experiência para ele e mais significativa a aula se torna para as crianças. O terceiro fator é a ausência de planejamento pedagógico e espiritual. Existe um ditado que diz: quem falha em planejar está planejando falhar. E no Ministério Infantil isso aparece de forma muito clara. Quando toda semana alguém pergunta no sábado à noite o que vamos ensinar amanhã, normalmente o ministério está sobrevivendo, não discipulando. Porém, o planejamento não elimina a direção do Espírito Santo, tá? Planejamento honra a responsabilidade que Deus colocou em nossas mãos. As crianças precisam de continuidade, precisam de objetivos claros e precisam de uma jornada de aprendizagem e crescimento espiritual. Improviso constante gera superficialidade constante. O quarto fator é não envolver os pais no discipulado das crianças. Este talvez seja um dos maiores desafios da igreja moderna. Existe uma expectativa silenciosa de que a igreja discipule os filhos sozinha, mas biblicamente essa responsabilidade pertence primeiro à família. A igreja complementa, a igreja apoia, a igreja fortalece o ensino, mas ela não substitui os pais. Se a criança ouve sobre Jesus 1 hora por semana e passa o restante da semana sem qualquer conversa espiritual em casa, o trabalho se torna muito mais difícil e o resultado não será satisfatório, é claro. O Ministério Infantil Saudável não trabalha apenas com crianças, ele trabalha também com as famílias inteiras.
O quinto fator é o desgaste e a rotatividade dos voluntários. Talvez você conheça aquela pessoa que está na escala todos os domingos há 5 anos, 10, 15 anos. No começo existe aquela alegria, depois vem o cansaço e depois a sobrecarga. E muitas vezes o abandono do ministério. Nenhum ministério sobrevive durante muitos anos sustentado pelo sacrifício contínuo de poucas pessoas. Pessoas precisam descansar, precisam ser cuidadas, precisam ser valorizadas e precisam ter espaço para crescer. Cuidar da equipe não é secundário, é estratégico. O sexto fator é a falta de apoio pastoral e da liderança da igreja. A cultura da igreja sempre desce da liderança para os ministérios. Se o pastor valoriza o ministério infantil, a igreja aprende a valorizar. Se a liderança investe, a igreja investe. Se a liderança ora, acompanha e participa, o ministério ganha força. Mas quando o ministério infantil é visto apenas como uma necessidade operacional, ele dificilmente receberá recursos, atenção e desenvolvimento. Toda igreja que deseja ter adultos comprometidos amanhã precisa investir seriamente nas crianças de hoje. O sétimo fator é oferecer um conteúdo bíblico superficial ou excessivamente recreativo. As crianças gostam de brincar e brincar é importante, mas diversão nunca foi o objetivo principal do discipulado. Existe uma enorme diferença entre usar atividades para reforçar o ensino e substituir o ensino por atividades. A criança consegue compreender verdades profundas da fé quando ensinadas de maneira correta. Elas conseguem entender graça, conseguem entender arrependimento, conseguem compreender a fé, conseguem entender o evangelho de forma completa. O problema nunca foi a capacidade das crianças. Muitas vezes é a nossa expectativa limitada sobre elas. Inclusive, é exatamente por enxergar essa necessidade que nós desenvolvemos o Ministério Infantil com propósito, porque o Ministério Saudável não nasce por acaso. Ele é construído intencionalmente, ele tem necessidade de planejamento, ele precisa de visão, de discipulado, com formação de líderes e professores preparados para ensinar crianças de maneira bíblica e relevante. Se você deseja fortalecer o seu ministério e construir algo que permaneça ao longo dos anos, talvez seja o momento de conhecer essa formação. O oitavo fator é não adaptar a linguagem às atividades para cada faixa etária. Aquilo que encanta uma criança de 5 anos provavelmente não funcionará com uma criança de 10. Da mesma forma, aquilo que desafia uma criança maior pode frustrar completamente uma criança pequena. Ensinar crianças exige tradução. Nós pegamos verdade profunda e as apresentamos em uma linguagem que elas conseguem compreender. Quando ignoramos as diferenças de idade, perdemos conexão e perdemos aprendizado. O nono fator é negligenciar a segurança, organização e processos do ministério. Muitas igrejas pensam em segurança apenas depois que algum problema acontece, e isso é perigoso. Mas segurança precisa ser preventiva. Quem pode retirar a criança? Existe controle de entrada e saída? Os voluntários foram orientados sobre situações de emergência? Existe comunicação clara com os responsáveis? Isso pode parecer burocracia, mas na verdade é amor traduzido em cuidado. E o 10º fato é não desenvolver novos líderes e sucessores. Ministérios que dependem exclusivamente de uma única pessoa costumam enfrentar dificuldades quando essa pessoa precisa se afastar. O ministério saudável forma novos líderes constantemente, treina, delega, mentoria, multiplica, e o objetivo não é ser indispensável. O objetivo é construir algo que continue existindo, mesmo quando nós não estivermos mais ali. E talvez ao ouvir esses 10 fatores, você tenha pensado, nós temos alguns desses problemas. A verdade é que praticamente todo o Ministério Infantil possui áreas que precisam crescer. Isso não é motivo para desânimo, tá? É motivo para ação. Reconhecer uma dificuldade é o primeiro passo para transformá-la. Se Deus confiou crianças à sua igreja, Ele também dará sabedoria para cuidar delas da melhor forma possível.
E antes de terminar esse vídeo, eu quero apresentar para você a loja da Visuais Bíblicos, porque uma das maiores dificuldades de quem trabalha no Ministério Infantil é justamente a falta de tempo. Tempo para planejar, tempo para criar atividades, tempo para preparar recursos visuais, tempo para transformar uma boa ideia em uma aula realmente envolvente para as crianças. Foi exatamente pensando nessa realidade que nasceu a Visuais Bíblicos. Lá você encontra materiais desenvolvidos para ajudar professores e líderes a ensinarem a palavra de Deus de forma bíblica, bonita, organizada e significativa. São histórias bíblicas ilustradas, atividades, recursos de memorização, materiais para datas especiais e conteúdos pensados para facilitar o trabalho de quem ama discipular crianças, mas nem sempre consegue começar tudo do zero toda semana. O objetivo nunca foi substituir o professor, muito pelo contrário. O objetivo é dar ferramentas para que o professor possa dedicar mais energia ao que realmente importa. Ensinar, discipular, se relacionar com as crianças. Então, se você quiser conhecer os materiais, corre lá que já estão disponíveis. O link da loja estará aqui na descrição deste vídeo. Eu tenho certeza de que alguns desses recursos podem abençoar muito o seu ministério e economizar muitas horas de preparação aí para a sua aula. E agora eu quero saber de você. Qual desses fatores representa hoje o maior desafio da realidade da sua igreja? Escreva aqui nos comentários, porque eu quero muito saber. Eu quero ler a sua experiência e continuar essa conversa com você. Se esse conteúdo te ajudou, compartilhe com outros líderes e professores do Ministério Infantil. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, porque toda semana nós conversamos sobre discipulado infantil, ensino bíblico e ferramentas para fortalecer o chamado de ensinar essas crianças no caminho do Senhor. Obrigada por tua companhia até aqui, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.